A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, quem vos fala é o pastor Iracildo Antônio, bacharel em teologia, convalidado pelo MEC. E nesse curso serei o seu professor, né? Nós estamos hoje entrando no curso médio em teologia, pela Instituição Teológica Cristocêntrico de Ensino Pentecostal, o ITCP. Eu estarei sendo seu professor a partir de então, e nós vamos estar estudando junto, aprendendo. E eu quero levar vocês, sem perca de tempo, ao sumário, que vamos falar sobre a língua portuguesa nas igrejas. Substantivos, adjetivo, artigo, pronomes, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjugação, conjunção, interjeição, os novos acordes ortográficos, algumas regras, a construção dos textos e coesão e coerência textuais. Erros que devem ser evitados. Literatura. Amém, meus amados? Vamos, sem perca de tempo, falar sobre a língua portuguesa nas igrejas. Grande parte das pessoas pertence a um segmento religioso, seja ela tradicional ou pentecostal, acaba acreditando que não é necessário aprimorar-se mais em sua língua. É certo que para ser salvo não é necessário ser um poliglota. Sim, concordamos com isso. Todavia, a sabedoria e todo o conhecimento adquirido são extremamente importantes, como vemos no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo de número 1. Ser humilde não diz respeito que você não precisa buscar conhecimento e não tem que buscar entendimento. Sim, você precisa, né? Nós vamos falar agora também sobre a origem das línguas. Se deu na construção da Torre de Babel, quando houve então a tão falada confusão das línguas. Amém? Então vamos à deficiência do português nas igrejas. A deficiência do português nas igrejas. A deficiência do português nas igrejas. Meus amados, vamos então. Pessoas que ocupam uma posição na igreja são bastante visadas pelos membros, pastores, dirigentes, o círculo de oração, líderes de mocidade, pregadores, enfim. Todos falam em público e para público. Uma pessoa que não possui boa dicção e retórica dificilmente conseguirá organizar as suas ideias de modo coerente, né? Uma pessoa que não consegue se expressar, ela não consegue atingir os seus objetivos, né? Essa deficiência provém da falta da leitura atenta, organizada, em que são observados, né? Então nós temos que ter esse cuidado, né? Ler, entender, ter a compreensão dos textos, né? Para que nós juntos possamos então avançar. Vamos adiante. Elementos como coesão, coerência e principalmente a gramática da língua, né? É comum vermos obreiros e pregadores cometerem esse erro do tipo: para mim fazer, Jesus, a qual realizou milagres. Além disso, não se dá a devida atenção aos nomes dos livros bíblicos, e os que é vergonhoso e muito comum, por exemplo, que alguém diga primeiro. Olha só, presta atenção a alguns erros que nós cometemos. Nós digamos primeiro aos Coríntios, ou então 1 Reis, esquecendo do que o numeral primeiro deve concordar com a função do livro. Ou seja, Paulo escreve uma carta ao povo de Corinto, né? Portanto, o correto é dizer primeira carta aos Coríntios, né? O mesmo ocorre com o livro de Reis, seja a expressão correta, primeiro livro dos Reis, né? Fazendo aqui uma ilustração. Meus amados e queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis,
e logo em seguida o capítulo e o versículo. Assim seria, nós estaríamos usando da gramática da forma correta. Amém? Isso também aparece bastante simples, mas se alguém que ocupa um cargo de confiança não se esforça para dominar as coisas simples, como ficarão então as coisas mais complexas, né? Se nós não aprendermos a lidar com as coisas simples, o português na medida simples, como lidaremos no futuro com as gramáticas mais elevadas, né? Então devemos lembrar que servimos a Deus, servimos um Deus grande, e por isso não podemos, de que servimos, né? Não podemos fazer a obra de qualquer maneira, não é verdade? E isso não inclui apenas a questão da espiritualidade, mas todo um conjunto daquele que se apresenta diante da igreja, né? Nós não podemos esquecer que nós representamos um Deus acima da medida. A Bíblia diz que Deus, ele é poderoso, assenta nos altos céus e tem os seus pés nos estrados da terra. Então, com isso, torna-nos a responsabilidade de, como bons cristãos que somos, representar esse nosso Deus de maneira certa e coerente, para que com isso ele venha a ser glorificado na sua beleza e na sua santidade. Amém, meus amados? Vamos adiante. Por isso, a ideia desse curso é levar a uma reflexão sobre a importância da língua, permitindo uma melhor organização das ideias, consequentemente, um melhor domínio e expressão daqueles que. Então, a vocês, a nós estudantes de teologia, responsabilidade de fazer a diferença diante de Deus e também diante da igreja, né? Nós temos a responsabilidade de representar a Deus acima de todos, representar o nosso ministério, né? E representar a nossa igreja, né? O nosso segmento. Tenha certeza, meus amados irmãos, e minhas queridas irmãs, que o maior conhecimento da língua portuguesa lhe permitirá não só crescer em conhecimento, tornando-se alguém mais respeitado, como também em graça, pois o perfeito entendimento da língua fará com que nós olhe os textos bíblicos de outra maneira, com uma visão mais crítica, o que lhe permitirá um maior aprofundamento na palavra de Deus. Nunca mais dirá a famosa frase: eu não leio a Bíblia porque não entendo. O conhecimento apresentado aqui, somando ao seu conhecimento teológico, o preparará melhor para a vida cristã. Entenda uma coisa: o nosso interesse aqui, nesse curso médio em teologia e nessa disciplina da língua portuguesa, o português para pregadores evangélicos, traz-nos uma conotação muito importante aqui. Não é tirar você da sua espiritualidade, não é tirar você daquilo que Deus te chamou, mas é fazer manutenção do dom, da linguística que você já tem, da dicção que você já tem, para melhor atingir o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É que a sua pregação, é que o seu sermão, é que a sua mensagem, é que o seu louvor, ele tenha uma eficácia, e ele vai aonde você quer que ele vá e alcança o objetivo que você quer que ele alcance. Amém, meus amados, minhas amadas irmãs? Vamos então para o substantivo. Vamos para o substantivo. Eu vou ler aqui um poema de um certo escritor que diz assim: quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu e em desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili
casou-se com João Fernandes, que não tinha entrado na história. É simplesmente um poema para você entender. Vamos agora às classes das palavras para nós entendermos o substantivo. É a classe de palavra que se caracteriza por significado, o que convencionalmente chamamos de objetivo ou objeto de substantivo, isto é, em primeiro lugar, substância, homem, casa, livro, substância, né? E em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendido como substância, como qualidade, como bondade, brancura, estado, saúde, doença, processos, chegada, entrega, aceitação, sentimentos, amor, ódio. Resumindo, substantivos são palavras que designam seres, entendeu? Substantivos são palavras que designam seres. Ficou claro? Agora vamos aqui aprender sobre o substantivo concreto e o abstrato. Presta bem atenção porque você vai precisar disso mais cedo ou mais tarde em uma das suas ministrações. Tá bem? O substantivo concreto designa os seres de existência independente. Então você entendeu? Os substantivos concretos designam os seres de existência independente, ou seja, os seres reais, ou que a imaginação apresenta como tal. Por exemplo, mar, automóvel, filho, mãe, fada, lobisomem, dragão e etc. Estamos falando dos substantivos concreto, né? Agora nós vamos falar sobre o substantivo abstrato. Os substantivos abstratos são aqueles que designam os seres cuja existência depende de uma pessoa. Você pode entender agora? O abstrato são substantivos que dependem de uma pessoa, para que ele tenha a sua existência. Amém? Então vamos lá. Os abstratos são aqueles que designam os seres cuja existência depende de uma pessoa ou coisa. Por exemplo, prazer, beijo, saudade, amor, ironia e trabalho. Vamos lá então tentar deixar claro esse substantivo abstrato que designa ou precisa de uma pessoa? Vamos lá? Então vamos lá. Prazer precisa daquele que projeta o prazer, quer dizer, uma pessoa. Amém? O beijo precisa de uma pessoa que dá o beijo. Quem é a pessoa que dá o beijo? O homem ou a mulher. Vamos lá. Saudade precisa de algo que te deixa saudade. Por exemplo, eu tenho saudade de a minha mãe que está longe. Eu tenho saudade do meu parente que morreu. Tá entendendo? Eu tenho saudade do meu amor que foi embora. Entendeu? Então, o abstrato, ele precisa de um ser, de uma pessoa para ter a sua existência. Ele não é um substantivo concreto, ele é um substantivo abstrato. Já o concreto, ele é a primeira pessoa. Amém? Vamos adiante. O substantivo concreto divide-se em duas classes: os próprios e os comuns. Agora vai ficar um pouquinho mais estreito, mas vai dar certo. Os substantivos próprios aplicam-se a um objeto ou a um conjunto de objetos, mas sempre individualmente. Resumindo, são aqueles que se aplicam a um ser em particular. Amém? Vamos aqui adiante. Por isso, cada João
cada Isabel, cada Açores é uma pessoa ou uma ilha considerada como indivíduo para as demais pessoas. Amém? O substantivo próprio mais importante são os antroponôminos, que se aplica à pessoa que em geral tem pronome, nome próprio individual e sobrenome ou apelido, ao passo que os topônimos aplicam-se a lugares, acidentes geográficos. Os substantivos comuns aplicam-se a um ou mais objetos particulares, que reúnem-se características comuns e inerente à data classe. Homem, mesa, livro, cachorro, lua, sol, fevereiro, segunda-feira, pastor, menino e galo. Esses são os substantivos comuns. Agora, os substantivos simples e composto, vamos adiante. Os substantivos simples são formados por apenas um elemento. Por exemplo, moleque, flor, amor, pedra e tempo, sol, mesa, livro. Já os substantivos compostos são formados por dois ou mais elementos. Isso ficou claro, né? Por exemplo, couve, flor, substantivo composto. Pé de moleque, substantivo composto. Vamos adiante. Passatempo, substantivo composto. Gira-sol, substantivo composto. Guarda-chuva, substantivo composto. Controle remoto, substantivo composto, né? Aí nós temos também o substantivo primitivo e derivados. Substantivo primitivo e derivados. Os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra dentro da própria língua. Por exemplo, piano, ferro, noite, etc. Já os substantivos derivados são aqueles que se originam de outras palavras, como por exemplo, pianista, ferreiro, noitada. Substantivos coletivos, professor. Os substantivos coletivos são aqueles que, no singular, designa uma classe de seres. Veja a seguir alguns substantivos coletivos. Vamos lá. Substantivo coletivo. Olhe bem, o substantivo coletivo e suas correspondências. O que corresponde, alcateia de lobos, armada de navio de guerra, arquipélago de ilha, banca de examinadores, banda de música, bando de aves e de ciganos, batalhão de soldados, cancioneiro de canções, caravana de viajante, cardume de peixe, colmeia de abelha, constelação de estrela, elenco de atores, exército de soldados, matilha de cães de caça, multidão de pessoas, plateia de espectadores, ramalhetes de flores, resma de papel, tripulação de tripulantes. Deu para você entender agora o substantivo coletivo? Meus amados, eu quero aqui antes de encerrar essa aula, colocar aqui a necessidade da língua portuguesa como para a igreja, que esse é o nosso objetivo. Analise bem. Nós, os cristãos, de uma forma geral, nós temos por especialidade o ato de dirigirmos nas pessoas, nos cultos, e falar com eles. E o que nós usamos, as ferramentas que nós usamos é saudar, né? É normal nós nos expressar para a igreja, nos apresentar para a igreja, dizendo: eu saudo a igreja na paz do Senhor. Ou
por que não o nosso cumprimento mais dedicado, que é: cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Analise para você ver o sentido da língua portuguesa. Primeira frase que nós dirigimos à igreja, aprendemos na escola bíblica dominical: eu saudo os irmãos da paz do Senhor. Amém? Amém. Toda a igreja fala amém. Aí você pega o seu cartão bancário e coloca lá na boca do caixa eletrônico, e quando ele te pede qual vai ser a sua função ali, você diz assim: eu quero tirar o saldo. Eu quero tirar o saldo da minha conta. E quando nós dirigimos para a igreja, quando nós se dirigimos à igreja, se dirigindo com a seguinte expressão: eu saldo a igreja na paz do Senhor. O que eu estou tentando? Tirar o saldo da igreja. Então, pastor, qual é a forma certa para que eu entre da maneira correta com a igreja e eu não ser tido como uma pessoa que não tem compreensão dos pronomes que a igreja deve usar? Preste bem atenção que agora você vai aprender da maneira certa. Nesse finalzinho de aula, eu saúdo a igreja na ou com a paz do Senhor. Essa é o termo certo para saudação. Pastor, mas o senhor também falou, professor, do cumprimento. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Eu estou tirando a medida da igreja na paz do Senhor. Cumprimento é derivado de medidas, seja milímetro, centímetro, metro ou etc, etc. Cumprimento é derivado de medidas. Agora, como é que eu posso usar a mesma palavra, mas da maneira certa? Eu cumprimento com U. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Se você tiver qualquer dúvida, busque no dicionário da língua portuguesa, que você vai saber do que eu estou falando. Eu sou o pastor Iracildo Antônio, seu professor nesse curso médio em teologia, nessa disciplina português para pregadores evangélicos, e eu estou encerrando essa primeira aula da nossa disciplina da língua português. Fica comigo que ainda temos mais 3 aulas dessa mesma matéria. Em todas as aulas vamos trazer alguma coisa proveitosa para que você consiga se policiar e melhorar um pouco a sua linguística, melhorar um pouco a sua dicção, melhorar um pouco as suas expressões precisas para usar para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz do Senhor. Deus abençoe o seu aprendizado, que o Senhor te dê bastante conhecimento, graça e paz, para que você seja uma bênção na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.